Muito bom dia, saudações a todas e todos que estão nos assistindo aqui no canal do GEFONO, para a transmissão da conferência do professor João Veloso, da Universidade do Porto, a conferência de encerramento do projeto 19 da UFAL, Fonologia, Teoria e Análise. Eu chamo agora o professor Dermeval da Hora, que é, juntamente comigo e com o professor José Magalhães, coordenador do projeto 19, e chamo também o professor João Veloso, para que possamos, então, fazer a abertura dessa nossa conferência. Estamos muito felizes por tê-lo aqui, professor João, e passo, então, a palavra para o professor Dermeval para fazer a apresentação do professor João. Bom dia a todos e a todas, né? Aqui já é boa tarde, né? Antes de apresentar o professor João, eu gostaria de avisar para os colegas que hoje a gente não vai poder contar com a presença do professor José. Ontem, um tio do professor José faleceu, né? Então, ele está em casa dando assistência à sua mãe para poder dar a notícia da morte do tio. Tá? Não está sendo muito fácil para ele, né? Todos nós sabemos, a mãe de José tem 84 anos, né? E ontem, por sinal, ontem à noite, né, ela rezou pela melhora do irmão e pediu a José para rezar com ela também. Você imagine como, do jeito que José é sensível, como ele deve estar. Então, mandemos energias positivas, né, para nosso amigo e para a família. Agora, eu ia falar do professor João Veloso. Então, é uma satisfação muito grande, João, tê-lo aqui, não é? Eu vou fazer questão de falar seu nome, porque eu achei tão pomposo o seu nome, João Manuel Pires da Silva e Almeida Veloso. Olha só, é um nome nobre, não é? E dizer para as pessoas também que você é moçambicano, não é? Eu acho que isso é bastante interessante. João Veloso, ele doutorou-se em Linguística em 2004 pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde é atualmente professor e desenvolve investigação principalmente nas áreas de fonologia, morfologia e fonética. É autor de dezenas de publicações científicas sobre estas áreas da linguística, entre artigos científicos em revistas especializadas, capítulos e livros. É, desde 2008, coordenador científico do Centro de Linguística da Universidade do Porto, o único centro especializado em estudos linguísticos no norte de Portugal. Também, desde 2008, mantém um arquivo de amostras dialetais do português recolhidas desde a primeira metade dos anos 90. Em 2001, teve uma passagem pela Universidade de Porto Rico, como professor visitante, foi presidente da Associação Portuguesa de Linguística, cargo que desempenhou de 2012 a 2016. Desde 2018, é pró-reitor da Universidade do Porto, assumindo as pastas da promoção da língua portuguesa e inovação pedagógica. É o primeiro diretor do Instituto Confúcio na Universidade do Porto, que foi inaugurado em 2019. Então, apesar de tudo isso, ele também é João Veloso para todos nós. Então, é uma satisfação muito grande, João, tê-lo conosco nessa manhã em que estamos encerrando os trabalhos do Projeto 19. Então, as nossas boas-vindas em nome do Projeto 19 e em nome também da AUFAL. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Lamento começarmos com esta nota triste sobre a situação familiar do José Magalhães. Os tempos que nós vivemos são tempos muito tristes atualmente. Eu associo-me ao pesar e à tristeza deste momento e queria também deixar uma palavra de solidariedade para com todos os colegas brasileiros que vivem momentos difíceis neste momento por causa da pandemia, que não é uma situação exclusiva do Brasil, claro,
mas as notícias que nós vamos recebendo em Portugal mostram que a situação em algumas zonas do Brasil não está muito fácil, e eu queria dizer que, apesar de estarmos aqui todos muito confortavelmente a falar de fonologia, não podemos esquecer aqueles que não têm este privilégio, que no fundo é um privilégio, e gostaria de mandar uma nota de solidariedade pessoal para o José Magalhães, claro, e coletiva para todos os amigos e colegas brasileiros. Eu espero que estejam a ver a capa, o slide inicial da apresentação que preparei. E antes de dar início portanto, ainda nesta fase introdutória, além das palavras de solidariedade que já deixei, queria deixar umas palavras de felicitação e de agradecimento aos organizadores do Congresso e, muito em particular, aos organizadores das sessões do Projeto 19. Eu não pude, infelizmente, assistir a todas as conferências e a todas as sessões, mas às sessões a que pude assistir no dia de ontem e no dia de anteontem, ou dessas sessões, eu guardo uma impressão muito boa. Há muito tempo que não ouvia tanta fonologia tão boa e não aprendia tanto, e agradeço também esta possibilidade de me associar a um evento como este. Esta é a primeira vez que eu participo num congresso da Alfal, e o convite do professor Dermeval da Hora deixou-me muito honrado. Agradeço ao Dermeval, na sua qualidade de fonólogo e também na sua qualidade de presidente da Alfal, a honra deste convite, e estendo estes agradecimentos aos organizadores da sessão, a quem agradeço todo o trabalho que tiveram na preparação, toda a paciência que tiveram para com os meus atrasos e com as minhas demoras. Uma vez mais, muito obrigado, professor Dermeval da Hora, com uma palavra de saudação e de gratidão especial, muito especial, quer ao José Magalhães, a quem repito a minha solidariedade pessoal nesta hora difícil para ele e para a sua família, e à professora Carolina Serra, que com muito gosto reencontro nesta sessão. Cumprimento também o público presente, agradeço o interesse e agradeço também todas as contribuições e todas as perguntas que no final me queiram dirigir. E é com muita satisfação que eu reencontro nesta sala, uma sala ainda que virtual, muitos amigos, e fico também muito grato a todos por esta oportunidade. Espero saber corresponder e poder corresponder às expectativas dos organizadores, às expectativas do público, e espero também fazer-me entender neste português sem açúcar, que é o meu. Eu nasci em Moçambique, como o Dermeval referiu, embora tenha nacionalidade portuguesa, e falo a norma europeia do português, que de certa forma é a minha norma nativa, e espero fazer-me entender no uso deste português consonântico. Eu, para ajudar a minha apresentação, preparei um conjunto de imagens que vou partilhar. O formato das imagens não obedece rigorosamente ao modelo, à grelha que nos foi sugerida, e também peço desculpas por essa falha, e como é patente no título da apresentação, eu tentarei explicar um pouco o funcionamento, não queria dizer explicar, explorar. Pretendo explorar um pouco o funcionamento da labialidade como propriedade autossegmental, quer do português, quer do espanhol, e anuncio desde já que os resultados que irei apresentar e que irei discutir são muito mais sugestivos e muito mais interessantes de um ponto de vista fonológico no espanhol do que no português, mas eu mais tarde falarei desta comparação entre os dados do português e os dados do espanhol. Irei basear-me sobretudo
em evidência, ou quase exclusivamente em evidência de ordem diacrónica, ao contrário do que sucedeu ontem numa comunicação que eu adorei, como não podia deixar de ser, da Carmen Matzenauer e da Ana Ruth Miranda, que discutiram também questões relacionadas com a labialidade no português, mas partindo de dados da sincronia e de dados da aquisição, de uma forma com a qual eu também aprendi imenso, e eu daqui a pouco falarei um pouco da conspiração da labialidade em português. Eu acho que há aqui uma espécie também de conspiração das deusas da fonologia para a minha apresentação vir na sequência da apresentação da sessão de ontem da Carmen Matzenauer e da Ana Ruth Miranda. Não estou a comparar-me, evidentemente, porque quer a Carmen, quer a Ana Ruth têm sempre coisas muito mais interessantes a dizer do que eu, mas julgo que este encadeamento das sessões traz-me alguma motivação em especial. Eu vou dizer isto, mas posso anunciar desde já que o trabalho que eu vou apresentar hoje insere-se num projeto de investigação mais vasto que eu, em colaboração com colegas e com estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, estamos a tentar aplicar de uma forma mais sistemática, que é a aplicação, digamos assim, das propostas da fonologia dos elementos a diversos aspectos da organização fonológica do português. Até este momento, até ao presente, a maior parte dos nossos trabalhos tem-se focado quase exclusivamente em aspectos relacionados com o vocalismo do português, mas conforme também tentarei deixar mais claro ao longo desta exposição, temos vindo, eu quando uso aqui o plural estou a referir-me ao meu pequeno grupo de trabalho aqui no Porto, temos vindo a alargar ou a tentar alargar o escopo da pesquisa também à organização consonântica, e à organização consonântica do português em particular. Nesta imagem eu apresento as principais instituições que financiam a minha pesquisa e aproveito para deixar aqui um reconhecimento público desse apoio. O professor Dermeval já referiu que eu sou professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que me paga um salário. Sou também investigador do Centro de Linguística da Universidade do Porto, uma unidade de investigação que é financiada por fundos nacionais portugueses e por fundos europeus, e parte do trabalho que eu vou apresentar foi financiada pela Fundação Carlos Gulbenkian, de Lisboa, através de um apoio dado a um projeto sobre o peso fonológico em português, ao abrigo de um programa especial da Gulbenkian de apoio à pesquisa sobre a língua portuguesa. E, conforme já foi dito, o tema da sessão foca-se na observação de diversos aspectos relacionados com o funcionamento autossegmental da labialidade, em português e em espanhol, e para isso, como também já disse, vou basear-me principalmente em dados de natureza histórica, observados na passagem de estruturas com alinhamentos, encadeamentos lineares extensos de segmentos labiais do latim para estas duas línguas românicas. Conforme também já foi mencionado, o trabalho é desenvolvido no âmbito do quadro teórico, que chamarei aqui Fonologia dos Elementos, no qual tenho trabalhado mais intensivamente ao longo dos últimos 10 anos, aproximadamente. Este não é, porventura, o quadro teórico mais conhecido e mais explorado pelas investigações fonológicas mais recentes, e por isso eu vou tomar a liberdade de gastar alguns minutos no início para explicitar alguns pressupostos teóricos da teoria dos elementos, alguns pressupostos teóricos das abordagens elementaristas, dando destaque, como é óbvio, àquelas que são mais importantes para o trabalho de hoje. Conforme disse também, os dados de que vou servir-me provêm da diacronia, da passagem do latim para o espanhol e para o português. Eu sei que o professor Dermeval da Hora, numa edição anterior do Alfal, abordou um tema semelhante, e espero que me perdoe a ousadia de retomar este assunto no âmbito da Alfal.
Gostaria de dizer também, como na contextualização do trabalho, que esta investigação não é uma investigação em história da língua, não é uma investigação em linguística histórica. Os dados diacrónicos vão servir, sobretudo, para suportar os dois temas que estão explicitados nas duas últimas linhas desta imagem. Por um lado, tentarei demonstrar que a labialidade poderia fazer parte de um inventário autossegmental do português e do espanhol, e da gramática universal, se podemos ter essa pretensão, e por outro lado tentarei também contribuir um pouco para a discussão que no quadro das várias análises autossegmentais, sejam elementaristas ou não, como ontem foi o caso na apresentação também da Carmen e da Ana Ruth, um tema que não está ainda completamente fechado consiste em ver se na hierarquia das oposições fonológicas a labialidade se sobrepõe ou não à velaridade. E conforme é antecipado nesta imagem, eu tentarei encontrar nos dados que vou trazer a seguir, alguma evidência em defesa da posição mais conservadora a este respeito. Conservadora no sentido que é mais antiga e a mais aceite, sobretudo junto das teorias elementaristas, e que propõe que a labialidade é a propriedade fundamental na delimitação de uma ampla classe de segmentos da qual fazem parte, nomeadamente, as consoantes labiais, as consoantes velares e aquelas vogais que são tradicionalmente classificadas como arredondadas ou recuadas ou posteriores. Farei então um breve resumo das principais propostas teóricas dos modelos elementaristas e também, embora não me demorando muito, de algumas propostas da descrição fonológica do português que têm sido feitas, sobretudo a partir do meu grupo de investigação aqui no Porto, que têm sido feitas do português com base nesta teoria. Ou neste enquadramento, não gosto muito de lhe chamar teoria, neste enquadramento, nesta concepção segmental e autossegmental das unidades fonológicas. A fonologia dos elementos pode definir-se como um modelo autossegmentalista, na medida em que assenta na premissa de que os segmentos resultam da combinação de primitivos fonológicos que são as verdadeiras unidades fonológicas, tem um funcionamento, tem existência universal e tem um funcionamento largamente independente do funcionamento dos segmentos propriamente ditos. A este nível, a fonologia dos elementos não se distinguirá muito de outros modelos autossegmentalistas, como a fonologia autossegmental clássica. A principal divergência ou discrepância tem a ver com a própria natureza dos primitivos aceitos nuns modelos e noutros. Aquilo é que chamaremos aqui fonologia dos elementos de uma forma mais ampla, corresponde a toda a tradição teórica e descritiva que é inaugurada pela chamada fonologia das partículas, por Shane em 84, num artigo que vem aqui referido, e de que o livro de Philip Buckley, publicado pela Universidade de Edimburgo em 2011, e que aparece também referenciado nesta imagem, pode ser visto como uma reatualização profunda. A reatualização é essa que integra contributos de diversos modelos fonológicos que partiram precisamente da concepção segmental e autossegmental da fonologia das partículas de Shane e que aparecem exemplificados do lado esquerdo da imagem. Estou a referir-me ao livro de Buckley, assenta também numa abundante comprovação fonética de muitas das propostas elementaristas. A assunção mais fundamental da fonologia dos elementos consiste na proposta de que os segmentos fonológicos e os primitivos de que os segmentos são feitos correspondem
ontologicamente e epistemologicamente correspondem-se. Portanto, há uma equivalência entre os segmentos e as propriedades que constroem esses segmentos. Shane chamou-lhes partículas elementares e em vários estudos ou desenvolvidos ao abrigo da fonologia dos elementos, como aqueles que eu cito nesta imagem, e relevo aqui as referências, novamente o artigo de Shane, mas de duas outras fontes em que de Brandão de Carvalho e colaboradores, um livro de introdução à fonologia 2010 e um dos textos clássicos da fonologia natural de Patrícia Donegan, de 73, em que os elementos são comparados explicitamente os elementos e a sua combinação em vogais são explicitamente comparados. Isto não é uma liberdade poética ou uma liberdade interpretativa da minha parte, portanto é encontrado nas passagens, por exemplo, destas propostas, comparam explicitamente a construção das vogais à construção das cores. Nós sabemos, de um ponto de vista físico, que todas as cores visíveis ao olho humano resultam da superposição de 3 cores primárias, que são cores indecomponíveis: o vermelho, o amarelo, o azul. Esta imagem não é assim muito boa, mas eu sou péssimo a fazer estas coisas. E cores como o cor de laranja e o verde resultam da combinação de 2 ou mais dessas cores, por isso são chamadas cores secundárias, sendo de relevar que as cores primárias combinam-se nas cores secundárias em porções e em dosagens diferentes, o que dá origem a cores secundárias também diferentes, como tento mostrar nesta imagem, em que 2 tons de cor de laranja, um mais escuro e um mais claro, resultam da combinação em porções e em proporções diferentes, quer do vermelho, quer do amarelo. Ora, em fonologia dos elementos, admite-se que todas as vogais de todas as línguas do mundo sejam construídas a partir de 3 elementos primitivos, que são, repito, comparados às cores primárias, em textos como os que eu citei há pouco, Shane, Donegan, Brandão de Carvalho e outros. Esses 3 elementos primitivos correspondem, em estado puro, às vogais A, I e U. Enquanto concebidas como elementos, estas vogais primordiais são notadas em letra maiúscula e entre chavetas. É uma convenção, não é a convenção que nós encontramos no texto de Shane, 84, mas é talvez a convenção mais corrente nos textos de fonologia elementarista e é aquela que eu costumo usar e é aquela que eu vou seguir. Esses elementos são repartidos em 2 classes principais: um elemento de abertura ou sonoridade, A, que é o resultado da posição da língua no eixo vertical da cavidade oral, e os 2 elementos chamados de tonalidade ou coloração, que resultam da posição longitudinal da língua na cavidade oral. I associado à palatalidade e U associado, na maior parte das propostas apresentadas, à labialidade. Estes elementos são aqueles que conferem cor às vogais. Estes elementos, o I palatal e o U labial, são os que conferem cor às vogais e, por isso, eles raramente se combinam no mesmo segmento, o que é uma restrição tipológica universal. I e U combinam-se facilmente e obrigatoriamente com A e combinam-se de forma muito marcada entre si para darem origem a vogais que são simultaneamente palatais e labiais. Isto, de um ponto de vista tipológico, que parte da observação do comportamento destes traços num grande conjunto de línguas do mundo, nas quais o português se inclui na maior parte das suas variedades. Assim, e eu continuo a falar apenas das vogais, qualquer vogal é a realização em estado puro de um desses 3 elementos. É o que se passa com as vogais A, I e U, ou resulta da combinação numa mesma vogal de 2 ou mais desses elementos, uma operação formal que, na teoria dos elementos, recebe o nome de fusão, como aparece aqui sublinhado, conforme todas as descrições encontradas. Numa nota muito breve, eu relembro que a identificação de A, I e U
como os elementos vocálicos primordiais que estarão na origem de todas as vogais de todas as línguas do mundo. Portanto, a identificação destes como os elementos primordiais universais prende-se com 2 ou 3 razões principais. A primeira é o facto de A, I e U serem as chamadas vogais universais, portanto, são vogais, em princípio, e tanto quanto nos é dado saber, presentes em todos os inventários vocálicos de todas as línguas do mundo, e estas vogais representam também os pontos máximos, digamos assim, das propriedades consideradas pela concepção elementarista das vogais. Abertura, A, palatalidade, I e labialidade, U, conforme se comprova pelo facto de serem as vogais de vértice, as corner vowels, dos tradicionalíssimos triângulos vocálicos, como o que encontramos nesta imagem. Portanto, estas vogais são as mais distantes entre si do ponto de vista articulatório, acústico e perceptivo. Sublinho um outro ponto importante da teoria que diz que, tal como nas cores, pesos diferentes de cores primárias originam resultados diferentes ao nível das cores secundárias, a combinação de elementos vocálicos em vogais não é arbitrária. E, com efeito, e em resultado da adoção de modelos elementaristas por correntes fonológicas que são muito inspiradas pela sintaxe, como a fonologia das dependências ou a fonologia do governo, por exemplo, a fusão de elementos em segmentos obedece a uma relação hierárquica de tipo cabeça-operador. Em cabeça encontramos o elemento dominante e em operador o elemento ou elementos dominado ou dominados. Esta hierarquização, que é estrita e não é comutável, é fundamental, por exemplo, para em línguas como o português, a explicarmos a distinção entre vogais semiabertas e vogais semifechadas. Quer na série das palatais, quer na série das labiais, a semifechada, portanto, E, O, respectivamente, apresentam o elemento de tonalidade em cabeça. Portanto, por uma questão meramente formal, o elemento em cabeça é o primeiro a ser discriminado na decomposição das vogais em elementos e ocorre sublinhado, tal como nestas formalizações. Portanto, estava eu a dizer, quer nas palatais, quer nas labiais, a semifechada apresenta sempre o elemento de coloração em cabeça e o elemento de sonoridade em operador, e é isso que as vai distinguir das vogais semiabertas, E e O, respectivamente, em que a sonoridade ocupa a posição de cabeça e a a tonalidade, palatalidade ou labialidade, ocupa a posição de operador. Avançarei um pouco. Gostaria apenas de identificar algumas correntes, alguns modelos fonológicos que tiveram talvez menos sorte na vida, porque são modelos menos representados na literatura fonológica internacional, sobretudo na literatura mais expandida, que têm, contudo, alguma representação em alguns centros de investigação europeus. Estou a falar da fonologia natural, mas sobretudo nos três últimos modelos aqui encontrados: a fonologia declarativa, por um lado, a fonologia do governo, quer nas suas formulações clássicas, quer nas formulações que estão agora muito na moda em alguns grupos de investigação, os modelos GP 2.0, de que Marcos Pastraga, da Universidade de Viena, é o principal mentor, digamos assim, a fonologia das dependências. Estes são alguns exemplos de como as concepções elementaristas, ainda que não tenham tido uma aceitação mais generalizada ao nível da investigação fonológica, conheceram alguma aceitação em modelos aos quais devemos hipóteses descritivas e estudos descritivos muito interessantes. Vou adiantar aqui alguns exemplos de algumas propostas feitas anteriormente no âmbito da descrição da fonologia do português ao abrigo deste quadro, e queria apenas salientar um aspecto que é importante para um objetivo principal deste trabalho, e que é um objetivo que temos neste momento em curso, um objetivo de estudo que temos presentemente em curso na Universidade do Porto, que consiste no seguinte: desde os modelos mais clássicos e mais antiguinhos em fonologia, podemos ir a Trubetskoy 39 para não recuarmos mais atrás, a determinação daquilo que é o inventário segmental de uma língua corresponde a um objetivo relativamente pacífico,
na investigação fonológica acerca de línguas em concreto. Já a determinação do inventário autossegmental de uma língua corresponde a um objetivo um pouco mais difuso, e esta é uma das perguntas que nós temos perseguido nas investigações aqui no Porto, onde, a par disto, procuramos, neste momento, perceber qual é a propriedade fonética e fonológica que, no fundo, dá substância a este elemento U de que vamos tratar hoje. Eu resumo, esta imagem é uma imagem que resume dois entendimentos acerca de U enquanto equivalente de labialidade versus, que é o que nós encontramos na margem esquerda da imagem, versus alguns entendimentos muito minoritários e que têm sido, sobretudo, defendidos por Tomás Schier, da Universidade de Nice, que faz equivaler o elemento U não à labialidade, mas à velaridade, e esta é uma das questões que me tem ocupado e de que eu, ainda que não tenha dados muito definitivos ainda para apresentar, gostaria de falar aqui hoje. E para isso partirei precisamente da evolução histórica do tratamento dado pela diacronia a estruturas como as que apresento aqui. Portanto, as estruturas que serão tidas em conta na nossa abordagem são estas. Portanto, alinhamentos em latim de 3 ou 4 segmentos labiais, tipicamente U, M, B e, eventualmente, um quarto segmento U. Estes 3 ou 4 segmentos partilham entre si uma propriedade fonética comum, a labialidade, e apresentam em português e em espanhol um resultado histórico diferente, discrepante. Se observarmos o resultado desta sequência a partir destes dois étimos, lumbo e palumba, verificamos que eles aparecem aqui sublinhados a cor, o português mantém o alinhamento segmental e a prosodização encontradas em latim. Em espanhol, os segmentos 3 e 4, os segmentos 2 e 3, sofrem um fenómeno ao qual eu chamarei daqui a pouco coalescência, portanto, uma fusão completa, uma assimilação completa, acompanhada de uma reproduzização, porque vamos encontrar o que em latim está disperso por uma coda e um ataque, num ataque simples. Queria só dizer que todas as etimologias apresentadas nesta apresentação foram verificadas em dicionários etimológicos, no de José Pedro Machado para o português e no de Corominas para o espanhol. Julgamos que, quer no espanhol, quer no português, a labialidade é a propriedade, é o elemento que explica estes diferentes resultados históricos desta estrutura latina. A labialidade funcionará no nível autossegmental de forma combinada, a fim de se manter na passagem do latim para o português um espraiamento da labialidade ao longo de toda a sequência. Ainda que diacronicamente, eu mantenho ainda esta imagem, ainda que diacronicamente alguns destes segmentos sejam reespecificados, por exemplo, no tocante ao ponto de articulação, nas consoantes e à altura da vogal, nas vogais, a labialidade de todas elas é sempre mantida, e ainda que de forma diferente no português e no espanhol. Se olharmos, e eu proponho que olhemos agora de forma mais detalhada para alguns exemplos que vou apresentar de seguida. Desculpem, enganei-me aqui. Estes são exemplos da evolução histórica dos étimos lumbo, palumba e plumbo do latim para os resultados lombo, pomba e chumbo em português.
o que vemos neste quadro é que o alinhamento segmental e a distribuição prosódica destes segmentos mantém-se em português de forma muito próxima àquilo que nós encontramos no latim. Faço apenas duas observações. A divisão silábica destas sequências do latim obedece aqui à proposta de Turratier 2001 para as estruturas silábicas do latim e, no caso do português, a consoante nasal que encontramos na coda de uma primeira sílaba corresponde àquilo a que Eglin Pimenta e muitos outros chamam a nasalidade não distintiva. É um segmento meramente fonético, portanto não tem representação segmental fonológica. É uma propriedade, é uma entidade, um objeto puramente fonético, que tem recebido vários nomes ao longo das descrições fonológicas do português. Há quem chame nasais homorgânicas, nasais de ligação, portanto é uma nasal puramente fonética e por isso é transcrita num tipo de letra superior, portanto em transição fonética, e adquire o ponto de articulação da consoante seguinte. Mais interessante torna-se verificar aquilo que se passa com estas mesmas sequências, portanto, e partindo destes mesmos étimos no espanhol. Portanto, se compararmos agora a evolução destes étimos, e se olharmos para a evolução destes étimos no espanhol, devemos notar, antes de mais, duas diferenças principais. De um ponto de vista segmental, a sequência latina de 3 ou de 4 segmentos é sempre reduzida num segmento. Portanto, de 4 passamos para 3, de 3 passamos para 2, como exemplificam os casos de lumbo e plumbo, que dão em espanhol origem a lomo e plomo, e o exemplo que está intercalado, palumba, que em espanhol dá origem a paloma. Portanto, há uma redução formada por coalescência. Eu uso aqui o termo coalescência para designar a fusão de dois segmentos latinos num segmento do espanhol, dois segmentos que em latim estão divididos por uma coda e um ataque e que aparecem fundidos num segmento em ataque, com esvaziamento fonético da coda da primeira sílaba, e o segmento que realiza esta coalescência acumula quer a nasalidade, quer a labialidade dos dois segmentos originais etimológicos do latim. E eu deveria já ter mostrado esta imagem que pretende ilustrar, por um lado, esta fusão de dois segmentos num só e esta passagem da nasalidade da coda da primeira sílaba para um ataque da segunda sílaba. Ora, a manutenção da labialidade, ao observarmos os resultados desta evolução, o que se verifica é que a labialidade da sequência não é perdida em português, o que é facilmente explicável porque o português mantém basicamente a mesma ordem e a mesma estrutura prosódica dos segmentos, mas não é perdida também em espanhol, onde há fenómenos onde há um resultado histórico que não é inteiramente fiel, digamos assim, de um ponto de vista pelo menos meramente segmental, ao étimo latino. E como observamos nas palavras do espanhol resultantes destas palavras do latim, num resultado diferente daquilo que se verifica em português, há sempre manutenção de labialidade. A manutenção desta labialidade, como eu já disse, poderia parecer trivial, poderia até parecer arbitrária, poderia corresponder a um fenómeno meramente segmental e não ser projetada não ser motivada, pela própria projeção harmónica do elemento labial ao longo de toda a sequência. A proposta que nós vamos aqui defender, que eu vou aqui defender, é que a manutenção da labialidade resulta do facto de a labialidade não se projetar segmento a segmento. Portanto, a labialidade destas sequências não é uma propriedade isolada, como numa matriz clássica SPE, segmento a segmento. Ela projeta-se de uma forma que nós aqui designamos como harmónica ao longo de toda esta sequência. Da sequência de segmento 1, segmento 2, segmento 3 e, caso exista, um segmento 4.
eu vou tentar defender esta a explicação de uma projeção harmónica de U nas sequências S1, S2, S3 e S4 opcional, no caso em que ele exista, a partir dos exemplos que vimos há pouco. E para testarmos esta explicação, eu proponho que observemos o comportamento o que observemos alguns dados diacrónicos, comparando sequências que partilham algumas propriedades com as sequências de que temos aqui falado, quer em português, quer em espanhol. Portanto, a minha proposta é que olhemos agora, novamente, a exemplos em que 3 ou 4 segmentos partilhando a propriedade labial se sucedem e com o resultado histórico de étimos do latim, em que nas margens desta sequência nós podemos encontrar labialidade, portanto, na margem esquerda encontramos sempre labialidade, mas nos 2 segmentos seguintes não encontramos labialidade e encontramos velaridade, mas eu já lá irei. Portanto, se compararmos a evolução histórica de étimos como lumbo e palumba do latim, com étimos como longo, que origina em português longo, fungo, que origina em português fungo, e fundo, que origina em português fundo, nós verificamos que nas posições 2 e 3 destas sequências, e estas sequências têm com as sequências da esquerda em comum o facto de o primeiro segmento ser sempre labial, o quarto existindo é labial, portanto pode ter uma ou 2 margens labiais e os segmentos internos não labiais. O resultado em português, mais uma vez, não é muito espetacular, mas se observarmos, portanto, o que verificamos na passagem destas estruturas do latim para o português é novamente uma manutenção muito conservadora do alinhamento segmental e da organização prosódica já encontrados em latim. Se olharmos para o espanhol, e eu creio que estes são talvez os dados mais interessantes de todos os dados que eu vou aqui trazer hoje, se nós observarmos estas mesmas evoluções no espanhol, portanto, a evolução de étimos como lungo, fungo e fundo, nestes casos não se verifica uma coalescência dos segmentos 2 e 3 não labiais, tal como se verifica nos segmentos 2 e 3 quando eles são labiais. E este será o principal argumento para a minha proposta de que nas estruturas da esquerda, portanto, estruturas o 1, o 2, o 3 e o 4, portanto, estruturas em que 4 segmentos labiais partilham transversalmente e harmonicamente uma propriedade, e em estruturas em que essa partilha é quebrada, portanto, ela não há uma projeção harmónica da labialidade, porque ela nem sequer está presente, verificamos que o resultado é diferente. Poderíamos dizer que a própria natureza diferente dos segmentos é responsável por resultados diferentes ao nível da evolução histórica destas sequências. Não deixa de ser interessante notar, contudo, que em espanhol não encontramos como resultado desta diferença de comportamento da labialidade, estruturas com coalescência, isto é, quando o segmento 2 e o segmento 3, quando na posição 2 e na posição 3 encontramos segmentos não labiais, uma nasal dental ou alveolar e uma obstruinte dental ou alveolar, como nos exemplos que aqui dou,
Em nenhum caso há coalescência dando origem a formas não atestadas como lueno ou hono, que seriam, caso se aplicasse a coalescência verificada quando todos os segmentos são labiais, seriam, digamos, os resultados esperados. Estes exemplos do espanhol parecem, na análise provisória que tenho feita até ao momento destes fenómenos, estes exemplos do espanhol parecem particularmente sugestivos e mostram que a sequência que dá unidade e que dá o elemento que dá unidade a todas estas, às estruturas da esquerda, é precisamente a labialidade que está ausente nos elementos, nas estruturas à direita, onde não há labialidade partilhada. Nos exemplos da esquerda, todos os segmentos são labiais, o que não se verifica nos exemplos da direita. Tautologicamente, isto equivale a dizer que nenhum segmento pode ser não labial, enquanto que nos segmentos à direita há segmentos que não são labiais. Os segmentos que sofrem coalescência são labiais e o segmento que resulta dessa coalescência é sempre também labial. Portanto, existe aqui, aparentemente, aquilo a que eu vou chamar uma conspiração da labialidade para, nas sequências em que a labialidade está harmonicamente presente ao longo de toda a sequência, sendo partilhada transversalmente por todos os segmentos da sequência, isso torna obrigatório em espanhol o processo de coalescência, sendo este inibido quando esta conspiração não se verifica. E eu uso aqui o conceito de conspiração num sentido diferente daquele que na literatura fonológica encontramos para, nomeadamente na teoria da otimidade, em que a conspiração corresponde ao funcionamento em feixe, portanto, num funcionamento articulado de vários processos fonológicos para darem origem a um resultado unificado. Não é nesse sentido aqui que eu uso o termo conspiração. Com conspiração aqui quero apenas ilustrar, primeiro, a força da labialidade na unificação das estruturas e na aplicação ou inibição de um processo que só se verifica quando a labialidade é harmonicamente partilhada por todos os segmentos alinhados ao longo dessa estrutura. Sequências sem harmonização labial não ficam sujeitas a esta conspiração da labialidade e isso é visível a partir de resultados diacrónicos diferentes. Eu vou voltar um pouco atrás só para para tocar no seguinte ponto. Uma das questões que eu um pouco apressadamente referi no início da apresentação foi a discussão que, embora não seja uma discussão muito produtiva neste momento em teoria dos elementos, não deixa de ter alguma representação no debate em torno destas questões, que é associar o elemento U à labialidade ou à velaridade. Ora, e como eu disse, para a maior parte dos autores elementaristas, a propriedade que individualiza o elemento U será a labialidade e não a velaridade. Portanto, a velaridade seria, de alguma forma, redundante da labialidade nos segmentos em que ambas se sobrepõem. Olhando para a evolução de sequências segmento 1, 2, 3 e 4, em que o segmento 3 é uma consoante velar, por exemplo, na evolução de fungo em latim para hongo em espanhol, o que se verifica é que verifica-se que a coalescência não é desencadeada. Portanto, e este para mim é um aspecto muito importante e é um argumento muito importante para mostrar que a propriedade que está a projetar-se nesta sequência, a determinar o resultado do processo de coalescência,
que é sempre labial, e a inibir a não aplicação de coalescência quando o terceiro segmento não é um segmento labial, é precisamente a labialidade. Portanto, a inexistência de coalescência nos casos em que a terceira, de coalescência em espanhol, nos casos em que o terceiro segmento da sequência é velar, quanto a mim, desempata, digamos, esta, e a minha proposta é esta, desempata esta dúvida de saber se o elemento U corresponde à labialidade ou à velaridade. Penso que, ainda que muito provisórios e provavelmente baseados numa quantidade de dados não muito grande para já. Estes dados não são exaustivos, eles são amostrativos, portanto são dados ainda muito limitados, mas o facto de as velares se comportarem perante este fenómeno como as dentais, colocando-as, como as alveolares, colocando-as num grupo à parte das labiais, mostrará, e esta é a interpretação que eu tenho para oferecer, que o traço pertinente para a individualização do elemento U, que é o detentor desta força de desencadear ou inibir o fenómeno de coalescência em sequências S1, S2, S3 e S4, com o elemento U, corresponde à labialidade e não à velaridade. E isso é o que eu tento mostrar nesta imagem, em que podemos verificar que a evolução das sequências não labial, não labial, na passagem do latim para o espanhol, diferem das sequências labial-labial, na passagem do latim para o espanhol. Aliás, neste ponto, a evolução do latim para o espanhol destas sequências aproxima-se bastante da evolução atestada em português, e isto põe em evidência, na interpretação que eu quero defender, põe em evidência que a propriedade que determina ou não que ativa ou desativa a coalescência de segmento 2 e 3 neste tipo de estruturas é a labialidade. E eu não gostaria muito de falar aqui de conclusões, porque não tenho ainda conclusões finais sobre este tema, que é um tema que estou neste momento a explorar, mas ainda não concluí. Acho que nunca ninguém conclui nenhum tema, mas este é um caso particular disso. Portanto, não querendo falar muito de conclusões finais e preferindo usar aqui observações finais em vez de conclusões finais, e vendo estas observações sobretudo como questões para desenvolvimento em curso e desenvolvimento futuro, eu gostaria de salientar três generalizações, se assim podemos dizer, relativamente à confrontação destes dados com as propostas da teoria dos elementos. A primeira é a de que o elemento U apresenta um comportamento autossegmental típico, portanto, largamente independente do comportamento dos segmentos, e para isso temos evidência importante, mais importante até no espanhol do que no português. Que, em segundo lugar, o elemento U é substanciado pela labialidade e não pela velaridade, dado que é só melhor dizendo, com segmentos não labiais, o processo histórico que foi aqui exemplificado, o processo diacrónico que foi aqui exemplificado, não se verifica, verificando-se somente com segmentos labiais em contexto labial e dando origem a segmentos também labiais. Há uma terceira conclusão provisória de âmbito mais teórico do que descritivo,
eu gostaria de salientar neste momento e de que eu falei muito pouco, que é a aplicação da fonologia dos elementos aos dados sincrónicos, aos dados diacrónicos. A fonologia dos elementos tem sido sobretudo explorada e aplicada à descrição de factos sincrónicos e não aos factos históricos, embora existam vários estudos de aplicação da fonologia dos elementos à evolução diacrónica, quer do francês, por exemplo, Jean-Pierre Ongoujar, da Universidade de Nantes, quer ao próprio português, em trabalhos de minha autoria anteriores. E há ainda um dado importante que eu gostaria de extrair desta apresentação, que não está mencionado aqui no slide, mas que me parece muito importante, que é a possibilidade de nós estendermos as explicações elementaristas a fenómenos consonânticos. A teoria dos elementos nasce em 84, sobretudo para explicar a estrutura interna das vogais e fenómenos de natureza vocálica, como a assimilação, por exemplo, com o desenvolvimento conhecido ao longo graças a trabalhos decorrentes, como a fonologia declarativa, que eu citei numa das imagens, foi sendo desenvolvida uma proposta de aplicação dos elementos aos sistemas consonânticos. Eu, na altura, saltei um quadro, poderei tentar recuperá-lo aqui. Existem algumas propostas, por exemplo, encontradas em Ongoujar 2006 e depois transpostas para o livro de Buckley 2011, que propõem uma aplicação desta teoria aos sistemas consonantes, identificando 7 elementos consonânticos universais e elementares, desculpem-me a redundância: a coronalidade, a estridência, a oclusão, a lateralidade, nasalidade, vozeamento e não vozeamento sem aspiração, portanto. Eu devo dizer que na linha de investigação que tenho dirigido manifesto muitas reservas à aplicação da teoria dos elementos às consoantes. Neste momento estou a trabalhar num texto precisamente sobre esta questão. Provavelmente os fenómenos consonânticos continuarão a ser mais bem explicados a partir de autossegmentos inspirados em modelos de traços, os fenómenos e os processos vocálicos serão mais adequadamente explicados a partir de modelos autossegmentais baseados ou inspirados em elementos. Contudo, em alguns aspectos do consonantismo, a palatalidade e a labialidade dos elementos vocálicos, chamemos-lhe assim, I e U, poderão fornecer-nos explicações pelo menos parciais da organização consonântica da organização consonântica das fonologias de certas línguas, como será o caso do português. Como digo, esta é uma questão mais teórica do que descritiva. Eu avancei aqui na contextualização inicial, mas é uma conclusão que eu não quero esquecer e, em resumo, estas seriam as principais conclusões daquilo que eu hoje gostaria de discutir com a audiência. Por um lado, o reforço de alguma evidência para podermos inserir no inventário autossegmental do português, com uma assunção simultânea a esta, que é considerar a representação elementar da labialidade e não da velaridade, uma vez que os dados, sobretudo do espanhol, nos mostram que a labialidade influencia o comportamento deste em determinados processos históricos, que não se verifica de acordo com modalidades que não se verificam em segmentos não labiais. E estas duas serão talvez as mais importantes para o dia de hoje, e depois as consequências mais teóricas desta questão, que é a aplicabilidade dos elementos às explicações diacrónicas e aquela que eu referi há pouco, de uma possível pertinência parcial dos modelos baseados em elementos para a explicação de alguns fenómenos consonânticos. Eu sobre isso gostaria de falar mais, mas começo agora a falar desse assunto
temo que não terminemos nunca esta apresentação, mas terei todo o gosto em continuar essa discussão noutro contexto. Estas são as principais referências que foram citadas ao longo da apresentação, penso que não falta nenhuma, e agradeço a vossa paciência e a vossa generosidade e o vosso interesse, e peço desculpa de não ter sido, se calhar, o mais claro que deveria ter, tão claro quanto deveria ter sido, e terei muito gosto agora em responder às perguntas que queiram colocar, ou às observações e sugestões e críticas que queiram fazer. Muito obrigado mais uma vez à organização e ao público presente. Eu vou, se calhar, agora interromper o compartilhamento da tela. Carolina, não estou a ouvir. Desculpe, eu próprio esqueci de acionar o meu microfone. Eu vou desativar pode ficar aí, que não há qualquer ruído no seu microfone, professor João. Muito obrigada pela sua conferência. É claro, nós é que agradecemos pela contribuição que traz às discussões no âmbito do Projeto 19. Você tem toda a razão quando diz do diálogo, né, que a sua fala estabelece com outros trabalhos aqui apresentados, principalmente o último de ontem, da professora Carmen Matzenauer e da professora Ana Ruth Miranda. Há vários comentários aqui no chat, e eu vou passando paulatinamente, e a gente vai, então, discutindo com a nossa audiência, tá bem? Então, há um comentário aqui, um primeiro comentário da professora Gladys, que diz: a palestra do João está me lembrando do curso que fiz com o Jonathan Kay, na década de 90, bons tempos. A professora Bernadette Abalri também faz a mesma referência, né, ao curso, e se lembrando também da participação do professor lá em Campinas. E depois a professora Bernadette comenta também que gostou muito do modo como você se referiu a alguns modelos, aqueles que não deram muito certo na vida, não deram muita sorte na vida. Isso é uma característica sua, né, professor João? Nas suas palestras, nas suas falas, manter um tom, além de muito didático, também bastante extrovertido, né, eu acho. E isso faz com que as falas sejam sempre muito interessantes, não só do ponto de vista da temática, mas também do ponto de vista da audiência, que se fixa muito, né, ao que você está apresentando, seja complexo como seja, né? Então, muitos parabéns da audiência toda. E depois um comentário também da professora Elisa Batiste. João, bom ouvir você sobre fonologia dos elementos. Sobre labialidade versus velaridade em torno... Agora a gente vai ter que chamar de labial, né? Assim, do traço labial, né? Depois da sua fala. Poderia ser interessante olhar a solução da fonologia CV com o elemento V dependente. Se quiser comentar, professor... Sim, obrigado, Elisa, pela observação. Eu ainda não tive tempo de testar estas sequências ao abrigo de um modelo CV estrito. Creio que parte da explicação para esta, ou melhor, parte da comprovação e parte da revalidação da explicação que eu pretendo aqui trazer partirá da conformação de uma explicação baseada no modelo CV estrito a este tipo de sequências. Eu ainda não fiz esta análise, por duas razões, já disse, não tive tempo, e depois eu não me considero nem de longe, nem de perto um especialista em fonologia CV, nos modelos CV estritos. Estou neste momento em colaboração com alguns colegas que trabalham muito nesta área e estamos a fazer um levantamento mais exaustivo de evoluções etimológicas históricas, como as que eu trouxe aqui, tentando aplicar-lhe depois os modelos de regência do modelo CV, precisamente para tentar ver se encontramos diferença entre o funcionamento da velaridade e o funcionamento da labialidade nestas mesmas estruturas à luz desse modelo. E é uma observação muito pertinente. Eu não me atrevi a trazê-la aqui,
porque ainda não tenho resultados para apresentar e, como disse, também não estou a trabalhar sozinho nessa parte da investigação e não seria capaz de o fazer aqui, mas é uma observação muito pertinente, eu agradeço muito e espero muito em breve ter uma resposta mais substantiva a esse reparo. Passo então, João, ao próximo comentário da professora Daniele Kelly Gomes. Talvez o modelo possa ser aplicado às consoantes que possuem traços vocálicos, mas seria pouco pertinente para as demais consoantes que devem envolver uma combinação maior de partículas. Sim, agradeço também esta observação. Eu não sei o que são consoantes com traços mais vocálicos. Se pensarmos naquelas consoantes tradicionalmente designadas como soantes, sim. Aliás, o ano passado, no Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, falei um pouco desta questão, de como é que quando nós trabalhamos com etiquetas e categorias que herdamos de séculos de tradição gramatical, como, por exemplo, essa distinção muito estrita entre consoante por um lado e vogal por outro, estamos a ser mais levados pela convenção descritiva do que pela natureza ontológica dos objetos fonológicos. E essa distinção entre consoante e vogal é uma distinção que pode ter, até certo ponto, alguma motivação ontológica e, a partir de certo ponto, poderá não a ter. Por exemplo, o comportamento prosódico de algumas consoantes, ao nível de poderem estar ou não em núcleo silábico, demonstram isto, não é? Aquilo que nós chamamos consoantes e que em algumas línguas pode estar em núcleo silábico ou não. Portanto, essa é uma distinção que também deveremos reexaminar. E a proposta que eu tenho vindo a apresentar ultimamente é que aqueles elementos que o Angujar apresenta e o Jonathan Kay, antes dele até, para descrever a estrutura interna das consoantes, podem ser úteis para a distinção de algumas classes consonânticas. E provavelmente é nesta aplicação, nesta possibilidade de podermos ou não aplicar os elementos à descrição de certas consoantes, que poderá residir alguma motivação ainda hoje válida para uma distinção em bloco entre consoantes versus vogais. As consoantes palatais, por exemplo, têm um comportamento, quanto à palatalidade, muito, muito próprio. Por exemplo, elas têm aquilo a que eu gosto de chamar um peso inerente, têm um comportamento perante a atribuição do acento muito próprio, projetam-se em alguns dialetos do português segmentos vocoides em determinadas posições prosódicas, mas nas obstruintes, nas consoantes oclusivas, nas consoantes fricativas, é muito difícil encontrar aqueles elementos. Relativamente aos elementos consonânticos, eu só queria dizer, e eu termino já, algo que me parece muito importante pôr aqui em destaque, é que uma das grandes motivações para o Shane ter feito a primeira proposta da fonologia das partículas foi a equivalência ontológica entre vogal e elemento. O argumento da pronunciabilidade, e era o termo corrente nos primeiros textos de fonologia dos elementos, era um argumento muito importante. Se nós olharmos para aqueles elementos consonânticos que eu projetei rapidamente, não é? Lateralidade, aspiração, etc., eles não são pronunciáveis enquanto segmentos, ao contrário de A, I e U, que são pronunciáveis como as chamadas vogais puras. Portanto, esta questão da aplicação ou não, como eu dizia no fim da minha apresentação, da aplicabilidade destes modelos elementaristas às consoantes ou não, daria para uma outra ocasião. Mas sim, agradeço também esta observação, que é uma observação muito pertinente e que também está a ser tida em conta neste momento nos estudos que estamos a fazer aqui no Porto. Obrigada, professor João. A professora Elisa continua o seu comentário depois. O modelo CV é bom também para as consoantes, mas é necessário ver as posições da sílaba. Claro.
tem de ver se vale a pena. E agradece o seu comentário, tá? O seu complemento ao comentário dela. A professora Bernadette Abalri diz o seguinte: considerando que desde Chomsky-Halley já se demonstrou o ganho de atomizar os segmentos em termos representacionais e em termos da formalização de processos, como você vê o papel do segmento na fonologia? Continuaria relevante para a percepção? É uma... Não sei, não consigo responder sim ou não. É como nos tribunais, quando nos dizem responda sim ou não. Certamente... Desafiadora a pergunta da professora Bernadette. Sim. Não sei responder não consigo responder sim ou não à questão de os segmentos continuarem a ser pertinentes ou não para a descrição fonológica e para o processamento da fala, e sobre o processamento perceptivo eu não me quero pronunciar, até porque sei muito pouco sobre o assunto. Gostaria apenas de comentar a questão do ganho que nós podemos obter dentro das concepções atomistas, das concepções atómicas dos segmentos, por optarmos por modelos baseados em traços, sejam eles unários ou binários, e modelos baseados em elementos. Para mim, esta é a questão verdadeiramente pertinente. Continuando a considerar, eu gosto muito daquele, aliás, estudo muito com os meus estudantes aquele capítulo do Drescher sobre a forma como a noção de fonema também começou por ter muita sorte na vida, não é? Retomando a expressão da sorte na vida. Começou por ser um segmento, um conceito fundamental em fonologia. Depois caiu numa certa desgraça e foi posteriormente reabilitado de várias formas. Há, de certeza, um nível em que nós não podemos dispensar o segmento. Esta questão parece-me relativamente resolvida. Mais interessante para mim, mais desafiadora, se calhar, é a questão de pensarmos se dentro das concepções não segmentais, portanto, das concepções autossegmentais, nós ganhamos mais com traços ou com elementos. E a resposta para a qual eu me inclino mais neste momento é: para as vogais, os elementos trazem vantagens até de economia e de universalidade das descrições superiores às vantagens dos traços. Para as consoantes obstruintes, os traços continuam a ser muito mais poderosos do ponto de vista explicativo. E isto, como eu disse também há pouco, continuará a justificar, a meu ver, uma distinção, a que mantenhamos a distinção entre consoantes por um lado e vogais por outro, e depois há ali as tais consoantes intermédias que combinam propriedades vocálicas e consonânticas e para as quais, se calhar, uma combinação de traços não pronunciáveis e elementos pronunciáveis poderão trazer mais algum ganho explicativo. Não sei, eu tenho pena de não poder responder melhor à Bernadette. Gostaria de dar uma resposta mais satisfatória, mais desenvolvida, mas dentro das questões em que eu tenho andado mergulhado, é o que me ocorre dizer. Obrigada, professor João. Certamente todos estão satisfeitíssimos tanto com a sua fala na conferência, quanto com os seus comentários agora. Antes de chamar o professor Dermeval para nós fazermos o fechamento, então, dessa conferência, eu gostaria de colocar um último comentário dos vários que aparecem no chat, depois você vai poder conferir, né, no YouTube, um comentário do professor Luiz Schwintz, da Federal do Rio Grande do Sul, que te parabeniza, né, diz que é um belo trabalho, os cumprimentos são meus e também da professora Leda Bisol, que te assiste igualmente agora, sempre aprendendo com você. Então, acho que você gostaria, né, de ter esse comentário aqui agora feito ao vivo e que a professora Leda Bisol também está aqui presente na audiência te parabenizando. É uma gentileza do Luís, eu agradeço muito e mando um abraço com muito carinho para a professora Leda Bisol, com quem aprendo muito, e com o Luís também, claro. Aliás, gostei muito da apresentação do Luís no primeiro dia. Obrigada, professor João. Obrigado. Experiência, né?
Eu acho que todos nós, brasileiros, que não trabalhamos com a teoria dos elementos, vamos ficar bastante atentos, né, para as contribuições que a gente pode ter a partir dela. Eu só queria fazer uma pergunta rapidinha. O Brandão de Carvalho, que você cita, não é, é um português que está na França agora. Sim. Joaquim Brandão de Carvalho foi, aliás, professor na Universidade de São Paulo há muitos anos, é professor na Universidade de Paris 8 e nós trabalhamos muito. Outro dia eu entrei em contato com ele porque eu vi uma referência dele sobre a lateral palatal, não é? E eu sei que ele está trabalhando com isso. Nesse trabalho dele, ele usa a teoria dos elementos? Sim. O Joaquim Brandão de Carvalho trabalha na fonologia do governo, é um grande especialista em fonologia do governo e adota como tal a concepção segmental que é assumida logo à partida, é a concepção elementarista. Sim. Joaquim Brandão de Carvalho é um fonólogo com quem eu aprendo muito e com quem trabalho muito também. À época eu passei para ele, inclusive, algumas teses sobre o português do Brasil que discutiram a lateral palatal. Eu acho que depois ele me escreveu e ele está fazendo um trabalho nesse momento sobre isso e ficou de me enviar o resultado quando o trabalho tivesse concluído. Mas muito obrigado a você pela conferência. Obrigado, eu. Agradecemos, em nome do Projeto 19 e em nome da UFAL, a presença de todos os colegas, né, que passaram pelo chat, com os comentários. Eu também quero aproveitar e mandar um beijo, na verdade, e um abraço muito grande para a nossa querida professora Leda Bisol, né, que é uma satisfação muito grande saber que ela acompanha o Projeto 19. A professora Leda participou em vários momentos do Projeto 19, inclusive na sessão que nós tivemos em Alcalá de Henares, ela estava presente com o Bernardo Sotero e tudo. Então, é uma satisfação muito grande para todos nós. Então, eu deixo agora a Carol com as últimas palavras. Deixar também um agradecimento a todos e todas que passaram por aqui, né, a nossa audiência, aos participantes do projeto. Foram sessões belíssimas nesses últimos 3 dias, né, contando com a conferência do professor João Veloso hoje, fechando as atividades do nosso projeto, as atividades propriamente assim, mais acadêmico-científicas, digamos assim, né, porque ainda temos reunião de trabalho, ainda temos outras atividades no âmbito da UFAL, né, do Congresso mais geral. Então, agradecer a todos, a parceria do Dermeval e do José, que infelizmente não pôde estar aqui conosco neste momento, e desejar que todos tenham um bom semestre, né, na retomada agora das nossas atividades, e que em breve nós possamos nos encontrar presencialmente, como o Luiz comentou mais cedo aqui no chat, né, que a gente está com saudade daquele momento assim pré-apresentação dos colegas em que a gente ficava ali trocando uma ideia, batendo papo, distraindo um pouquinho. Então, todos estamos com muitas saudades realmente desse momento, mas esperamos que em breve nós possamos compartilhar novamente desse encontro mais de perto, né? Dermeval, quer falar mais alguma coisa? Eu quero fazer um convite a todos, né? Na sexta-feira, nós teremos o lançamento de um livro que é resultado do projeto Procad. É um livro que foi organizado por mim e pela nossa querida Carmen Marcenauer, não é? Resultado de um projeto Procad que Carmen coordenou em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal e Católica de Pelotas e a Universidade Católica de Pernambuco. Então, estejam todos convidados. O link, né, esse lançamento vai acontecer no YouTube da UFAL, né, a Carmen vai estar presente falando sobre a coleção. É uma coleção que resultou desse Procad, foi um projeto bastante interessante, né, e eu espero contar com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos e todas. Até mais tarde, até a próxima.